Oi, gente, boa tarde, bom domingo. Hoje eu não vou falar de política, hoje eu vou falar de saúde, olha só, um tema diferente. Hoje eu já saí cedo, fiz 7 quilômetros e poucos em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, fiz meus exercícios em casa. Semanalmente eu sempre estou fazendo meus exercícios. Então é disso que eu queria falar hoje para os meus amigos e amigas. A importância de você se cuidar. Fazer exercícios, se alimentar bem, dormir bem, medida do possível, mas buscar dormir bem. Mas fazer exercícios ajuda a mente, o corpo e ajuda as outras coisas também, como dormir, como conseguir refletir, diminuir a ansiedade, uma série de benefícios que são estimulados através dos exercícios físicos. Como todo mundo sabe, me acompanha, eu faço academia, Krav Maga e corro. Isso me faz muito bem. Mas eu queria dizer o seguinte, a gente tem quase que uma responsabilidade, né? De se cuidar, para que quando os filhos, os netos for cuidar da gente, a gente dê menos trabalho. É natural, né? Quando a pessoa fica mais velha, ela fique com menos mobilidade. Tem umas pessoas que precisam de ajuda, muita ajuda. Minha mãe e meu pai, ambos têm 88 anos. Minha mãe fez muito exercício físico porque ela trabalhou em casa, né? Trabalhava muito em casa, ainda era professora, então ela fazia exercício físico e intelectual. Lavava roupa, cuidava da casa, a gente também cuidava, ajudava bastante ela, mas ela cuidava e ainda produzia os ingredientes e os alimentos para merenda escolar na escola que ela ensinava, porque naquela época era isso, a professora fazia tudo, cuidava do grupo escolar e toda a atividade que ela escolheu alguns alunos para ajudá-la, e os filhos, obviamente, ainda dava aula para primeira, segunda e terceira série tudo junto na mesma sala. A quantidade de alunos era enorme na sala de aula. Pois bem, e ela ainda teve 11 filhos. E apesar de toda essa resistência, ela chegou aos 88 anos, mas ela precisa mais de ajuda para se mover, se movimentar, do que meu pai, que tem a mesma idade que ela. E ele desde jovem fez muito exercício físico, né, natural dele, entendeu? Apesar de ser filho de um líder político, uma pessoa importante economicamente e politicamente na região, ele também saiu muito cedo de casa, então ele fez atividades físicas muito fortes, como manejar enxada, manejar foice, o martelo. A foice e o martelo, aproveitando, não é símbolo de violência, como alguns pensam. É símbolo do trabalho, dos trabalhadores, não é um símbolo de violência. O símbolo de violência é o que os caras fazem com os trabalhadores, que é arma, entendeu? Espingarda, carabina, naquela época. Hoje é 12 revólveres, né? Metralhadoras, isso que é símbolo de violência. Algumas pessoas confundem a foice como se fosse um símbolo de violência dos trabalhadores, do Partido Comunista. Não, a foice e o martelo são símbolos de trabalho, do trabalhador, do fruto do trabalho da pessoa. Mas voltando, eu falei que eu não ia falar de política, eu ia falar de saúde. Então, em razão dessas todas as atividades que meu pai teve, muito esforço físico, naturalmente, para sobreviver, criar os filhos, até porque depois ele perdeu a condição, a capacidade financeira dele, o pai dele perdeu e ele teve que sobreviver com o suor do osso, como todo mundo. Ele sempre sobreviveu, mas ainda mais, né, com mais dificuldade, construir casa, tocar roça com pessoas ou sozinho, manejar o machado, trabalhou na estrada de ferro, que é uma atividade extremamente dura. Então isso, quando ele chegou aos 88 anos, ele tem uma condição física de muita resistência. E aí ele ainda não necessita de ser cuidado diretamente, assim, para ele se movimentar, se cuidar, entendeu? Claro, o fato da minha mãe
ter adoecido, ter tido 11 filhos, isso afetou muito mais ela. Mas eu quero dizer aqui o seguinte, gente, mais do que uma vaidade, fazer exercício físico é um cuidado que você tem para com você e para as pessoas que vão cuidar de você no futuro. Ajude-as e ajude você mesmo. Faça exercício físico, entendeu? Cuide da leitura da mente também, tá? Atividade cerebral ajuda. Hoje mesmo eu vi uma matéria dizendo que, no Correio Brasiliense, dizendo que atividades cerebrais combatem o Alzheimer. Isso não tem a menor dúvida, na verdade. Toda atividade. Então, cuidem-se. Não é vaidade, não é egocentrismo, não é complexo, entendeu? De narciso, não. É cuidar da saúde para você conseguir sobreviver. Lembra que nós saímos de uma pandemia, onde a maioria das pessoas ficaram afetadas na parte emocional. E isso é necessário você fazer um esforço físico, mental, intelectual, fazer poesia, quem gosta, ler, assistir filmes, bons filmes que te ajudem a se divertir, fugir desse noticiário da TV. Não estou com nenhum moralismo, não estou ensinando nada a ninguém não, mas eu particularmente, eu não vejo TV há muito tempo, então eu não sou muito contaminado por essas mesmas notícias de todo dia, desse mundo cão, que a gente não pode negar e tem que melhorar, porém, nós somos vítimas dessa atividade da TV que estimula e foca nisso, que é o que choca, né? Nós temos que atuar nessa área da dificuldade, trabalhando com relação à política pública, cobrando, fazendo atividades e não ficar sentado, prostrado em frente à TV, recebendo esse alimento maléfico que a TV nos manda o tempo todo, porque é notícia ruim que gera, notícia de violência que gera mídia, né? Então nós temos que fugir disso, mas eu não entendo muito disso, não vou entrar muito nessa questão não, mas o importante é que eu não pratico mais a atividade de ficar em frente à TV, vendo TV há muitos anos, inclusive. Então eu estou passando hoje para isso, para dizer, façam exercício, cuidem-se, pense em você quando estiver bem mais velhinho e pense nas pessoas que vão te ajudar quando você estiver velhinho, seus filhos ou quem for, as pessoas que te ajudaram, entendeu? Vamos tocar. E pelo que você percebe, né, a minha natureza, minha busca na política, na cultura, na atividade física, não é do nada, vem dos meus pais, né? Eu não poderia jamais não ser, por exemplo, simpatizante de um partido que seja o partido dos trabalhadores, da esquerda, do povo, porque eu venho do homem que manejava a foice, o martelo, o machado, trabalhava com suor. Fazer diferente seria trair a minha origem, né? Então, é como se eu fosse indígena e não defendesse, né? Não estivesse alinhado com a luta, ainda que eu tenha que estar, mesmo não sendo, né? Mas é como se eu negasse, né? Então, eu não posso negar a minha origem, eu tenho que estar junto com o meu povo, com a minha luta, para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, e principalmente do ponto de vista da saúde. É isso aí, gente. Bom domingo. Hoje é dia já foi, né? Corrida na lagoa, exercício em casa, e agora um pouquinho de cervejinha devagar, pouquinho, porque amanhã tem corrida de novo, e eu não posso atrapalhar a corrida de amanhã, só para poder relaxar. Bom domingo.